Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao webinar Calebo, um projeto de incentivo à cultura da confeitaria, da chocolataria e de apoio ao empreendedorismo. No painel de hoje a gente vai falar sobre os desafios e o futuro da gastronomia hoteleira. Para isso a gente tem dois especialistas na área, Marcelo Marinho, diretor executivo do grupo Intercity Hotels, e Rodrigo Mesadri, chefe executivo do Hotel Hilton de São Paulo. Sejam bem-vindos, senhores. Prazer é nosso, Cássio. Prazer estar contigo, estar com a Calebo aqui. Bom, o assunto gastronomia hoteleira ele é muito vasto, tem alguns pontos relativamente polêmicos e a gente passa agora por um momento que a gente precisa falar de futuro inevitavelmente. Mas eu queria começar perguntando para o Marcelo alguns dados que eu na minha pesquisa. E eu queria começar te fazendo uma pergunta. Se tu acha que os hotéis, eles subestimam a relevância da cozinha na sua estratégia de hospitalidade? E deixa eu te dizer por que eu estou fazendo essa pergunta. A partir de uma enquete que eu vi em duas grandes afirmações que as pessoas falavam sobre gastronomia de hotel. Uma que a maior parte pensava, ou afirma, na verdade, que restaurante de hotel é para hóspede, que não dá pra gente vir de fora e comer no hotel. E segundo, que a afirmação de que restaurante de hotel é caro. Então, baseado nessas duas informações, eu te faço essa pergunta. Tu acha que existe, subestima essa relevância da cozinha nessa estratégia? Olha, vamos lá. Pergunta interessantíssima para começar nosso bate-papo e muito boa, por sinal. Eu acho que sim, eu acho que tem... Eu quero dividir essa resposta em duas, tá? Claro. Subestimar, eu acho que a gastronomia ela é uma grande tendência a nível mundial e, sem dúvida, no Brasil. Independente dentro da hotelaria. Ela tem ganhado um respeito e uma relevância no processo decisório muito grande. Se a gente pega a hotelaria e divide em níveis de hotéis, eu acho que a gastronomia, quando você olha para o luxo, ela sempre tem uma importância e um lugar muito dela, muito próprio, né? E o mid-scale e o econômico, que seriam os níveis abaixo, eu acho que sim, aí está crescendo bastante, né? A gente olha para aquele hotel econômico e diz, não, a gastronomia ali não vai ser tão boa. Ou mid-scale, não, aqui é um restaurante para comer rápido, estou a trabalho, enfim. Mas isso tem mudado, Cássio, isso tem mudado com uma velocidade muito grande. As pessoas têm olhado para a gastronomia de uma maneira muito diferente, tá? Então, nós, no nosso caso, a gente tem um hotel que é o U2 Rio, que ele nasceu com a gastronomia sendo um dos pilares, tanto que a gente convidou o Marcelo Schambeck e ele assinou o cardápio durante, acho que, uns 2 anos do hotel, e foi muito importante para posicionar, e foi através do cardápio do restaurante do Rooftop que a gente também construiu a nossa imagem. E isso hoje, olhando para o Intercity, que é o carro-chefe, a marca carro-chefe da empresa, a gente também aprendeu muito com esse processo do YouTube e trouxe elementos de sofisticação. E quando a gente fala de sofisticação, a gente não quer dizer mais daquele prato elaborado. Sofisticação não quer dizer complicação, mas uma coisa muito simples, como um hambúrguer, como um cachorro-quente, pode ser extremamente sofisticado. Então, ela entra com um conceito muito de comfort food, né, mas muito bem elaborada. Qual é o ketchup? Vai ser um ketchup tradicional? Vai ser um ketchup feito na casa de goiaba ou com toque especial. Então, esses elementos começam a se misturar e a penetrar até no nível econômico. A gente está projetando o lançamento de uma nova marca chamada Rai, que é uma marca para o segmento econômico, que vai ser a primeira chip and chic do Brasil. E a parte de gastronomia, apesar de, óbvio, ela traduzir esse conceito econômico, ela vai ser extremamente cool, desconstruída e sofisticada no certo posicionamento. Por outro lado, o outro lado da tua pergunta foi em relação a esse preconceito, né? Poxa, hotel de restaurante é caro, hotel de restaurante não dá para ir o público de fora. E realmente eu acho que existe esse estigma no Brasil. Eu acho que a gente tem que mudar esse conceito, mas quando eu olho o cenário mundial, nossa, se eu chego em Paris, se eu chego em Nova York, se eu chego em Miami, os restaurantes mais badalados, mais procurados, eles estão dentro de hotéis. Exatamente. Se eu vou para Las Vegas, se eu vou inclusive para a Itália, então quer dizer, eu acho que o Brasil tem que despertar um pouco para olhar para esses equipamentos, né? O próprio Hilton em São Paulo tem uma gastronomia
incrível. E ela não está ali só para o hóspede, ela não está ali só para os eventos, ela está ali para a comunidade. Mas eu acho que é um dever de casa nosso hoteleiro de mudar esse posicionamento, sabe? De facilitar a entrada, de facilitar a comunicação desses estabelecimentos, né? Eles têm que estar muito bem posicionados também, né? Quer dizer, eu coloco meu restaurante lá com porta para o fundo, o passante, como a gente chama, a pessoa que vem de fora, ele não tem acesso. Então, acho que tem um dever de casa nosso, assim, para sair na frente, para retomar o prestígio que há talvez 50, 60 anos atrás, os restaurantes dentro dos hotéis tinham. As famosas feijoadas de sábado, Sim. né? Os famosos brunches que existiam aos domingos, né? Então, a gente precisa resgatar, porque existia. Existem alguns exemplos no Brasil que são super conhecidos. Eu acho que o Fasano faz muito bem, o próprio Hilton. Eu acho que o Copacabana Palace renasceu, né, com Cipriani, com o próprio Mi. O U2 consegue também se posicionar, principalmente com o seu cardápio do rooftop, né? Então, existem alguns hotéis que conseguem se destacar nesse cenário, mas tem muito a percorrer ainda no Brasil. Entendi. No caso do IU no Rio, tem uma experiência bastante feliz com a gastronomia e principalmente eu vejo na questão de buffet, né, do almoço, funcionou muito bem. Né, o público local, o entorno, aceitou, entendeu. Acho que ainda o público tem muito que aprender, mas tem funcionado pelo menos no Rio. Tem super funcionado. A hotelaria e o nosso desafio tem hotéis que você tem vários restaurantes. Então, você tem um restaurante do café da manhã que tem um propósito, você tem o restaurante do almoço. O U2 não tem esse privilégio por espaço físico. Então, e eu aprendi quando eu estagiei e trabalhei fora, em Nova York, que eu estagiei muito tempo num hotel chamado The Avalon. E o cara dizia o seguinte, era um único restaurante. O nosso restaurante ele tem que se travestir ao longo do dia, né? Ele tem que ter luz, ele tem que ter uma música de manhã para o café da manhã, né? À tarde é um serviço rápido, a gente vai receber o executivo, tá a trabalho, as pessoas não estão dispostas a gastar tanto tempo durante a semana no horário do almoço, porque estão a trabalho, principalmente em uma cidade como Nova York, uma cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, que o mundo dos negócios gira muito, e à noite é o seguinte, as luzes abaixam, a gente acende as velinhas e a gente muda a música. Então, você tem que se preparar e estar pronto para essas 3 etapas. No U2, o café da manhã, ele é sensacional, um café da manhã diferenciado, é um dos melhores feedbacks que a gente recebe, as pessoas voltam pelo café da manhã, as pessoas, é super instagramável, né? As pessoas filmam e postam e voltam. No almoço, a gente quis uma proposta um pouco mais sofisticada, com pratos no início, né? Até com chambeque ali, de pratos, 3 pratos do dia, uma entradinha e tal. E não deu muito certo pelo perfil da região. A gente está colado com o Edifício Argentina, que é um grande complexo empresarial, e as pessoas, e o brasileiro gosta de repetir, de ter acesso, né? E o buffet proporciona. Sei que o buffet, na nossa cabeça, ele tem um preconceito. Buffet é bifezão. E a gente conseguiu quebrar esse bifezão, conceito do bifezão popular no U2. Nosso buffet tem o dia da paella, tem o dia da feijoada, mas é a feijoada, né? Tem carnes nobres, tem camarão, então você pode realmente fazer um serviço para o almoço, para atender o executivo, e foi o antes e depois, tá, Cássio? Quando a gente implantou o buffet, e esse buffet, com essa sofisticação, com essa variedade, ele foi um sucesso, tá? E à noite, sim, à noite a gente tem o cardápio à la carte, né, o menu serviço à la carte, e que funciona muito e difere um pouco do room service, que a gente trouxe um pouco mais da comfort food. Então, tem a canja da mamãe, então tem lanches saudáveis, rápidos, tem os clássicos também, que nem tudo, o mundo não é só saudável, tem o bolonhesa, que é maravilhoso e clássico da casa, então tem alguns clássicos que permanecem. Perfeito, perfeito. Bom, complementar a isso, Rodrigo, a gente já entendendo, vendo um pouquinho desse cenário, né? Então, a gente sabe que cada vez mais o turista é mais exigente
em experiências mais completas, né? E existem esses desafios diários da gestão de um restaurante, de um hotel não seria diferente, como manter uma brigada 24 horas, como manter uma brigada no mesmo ritmo, por exemplo, numa baixa temporada. Que dicas tu daria, por exemplo, ou como tu enxerga esse cenário de como os hotéis podem transformar os seus restaurantes, como os hotéis podem criar nos seus restaurantes mais atrativos para os hóspedes? O que talvez falte, o que tu enxerga no cenário hoje e como esses hotéis podem incrementar esses atrativos para trazer mais gente para dentro do restaurante. Porque, inclusive, até se depois o Marcelo também quiser complementar, isso reflete também na taxa de ocupação do hotel, eu acredito, né? Eu acho que o restaurante tem a competência de trazer mais hóspedes para dentro de um hotel e não só de passagem, né? Sim, Cássio. Conforme o Marcelo falou, a gente, na hotelaria, algum tempo atrás, a gente dava muito valor para o restaurante, né, do hotel. E isso foi se perdendo, né? O hotel passou, a maioria dos hotéis, né, passaram a se preocupar muito mais com o apartamento, que é o core business deles, e o alimentos e bebidas, os restaurantes acabaram ficando, desculpa a palavra, mas o mal necessário, né? A gente que é de hotelaria conhece isso, porque os custos são altos, a equipe de A e B sempre é muito grande, então isso é complicado de administrar. Só que o restaurante de hotel, ele não é um mal necessário. Ele não precisa te dar prejuízo. Ele, pelo contrário, ele te dá lucro, né? Ele te traz cliente, né? Então, a gente tem que recomeçar a fazer esse trabalho de divulgar nossos restaurantes. A gente tem que pensar como um restaurante. Um restaurante de um hotel, ele é basicamente uma empresa dentro de uma empresa, né? Eu não posso pensar no meu restaurante como hotel. Eu tenho que pensar como restaurante, né? Porque o meu cliente, às vezes, ele não é um hóspede, às vezes ele é o meu cliente passante que vem almoçar ou jantar, né? Ele não se interessa pelo apartamento. Então, eu não posso pensar como hotel, né? Dentro do meu restaurante, dentro do hotel, eu tenho que pensar como um restaurante, né? Então, eu tenho que ter minha comunicação de Instagram, né? Você não vê, é muito difícil você ver restaurantes de hotéis com Instagram. Tem o Instagram do hotel, Sim, mas não tem do restaurante, né? Então, é importante, né? Porque hoje as mídias sociais são as ferramentas mais práticas e efetivas para atingir o público, né? E na Hilton a gente teve uma mudança, né? A Hilton, são muitos hotéis no mundo, né? São mais de 5.000 hotéis, então eles precisam padronizar alguns serviços, né? Então eles vieram aí um tempo de padronização, café da manhã, ingredientes, só que eles viram que não dá muito certo, porque um café da manhã nos Estados Unidos é diferente de um café da manhã aqui no Brasil, né? Então não tem por que eu obrigar você a ter panqueca americana, porque de repente o seu queijo Minas com goiabada vai sair mais, né? Então eles passaram a mudar essa mentalidade. Então você tem algumas coisas que são padrão, mas o restante fica a critério do seu hotel e da sua região, né? Então eu acho que essa é a importância, né, do restaurante no hotel. E a gente pode, sim, trazer muitos benefícios para o hotel como um negócio, né? Acho que é isso. Tá bom. Eu não queria entrar tanto em números, mas só se vocês arriscariam dizer, só para a gente entender, a nossa audiência geral ter uma noção de qual a participação percentual de um restaurante, de um hotel no seu número, qual a importância, qual o impacto que o restaurante, não vamos falar restaurante, vamos falar que a gastronomia de um hotel tem num hotel. Olha, Rodrigo, bom, eu falo, e no Hilton a gente tem ali, grosseiramente falando, 30% do nosso resultado bruto vem de A e B, né? Uau. De restaurantes, eventos, então é uma participação bem grande, né? Então você vê que é importante trabalhar isso, é importante o marketing, é importante trabalhar o produto, é mais importante ainda trabalhar a consistência, né? É o que o cliente busca. Perfeito. Já na Intercity, o 30% é um número muito bom, Cássio e Rodrigo, e parabéns, porque eu acho que o que tu colocou ali no início
eu também, como hoteleiro, e vejo muito, é um mal necessário. O restaurante não precisa ser um mal necessário. Tem ações, e essa tua fala de trazer e pensar como restaurante mesmo, é muito importante. Às vezes a praça, a localização influencia muito, às vezes a localização do restaurante dentro do hotel também influencia muito, como tu sabes. Então, realmente, é casa a casa, é desafio. Agora, isso é um pensamento que tem que surgir desde o projeto. Como eu vou projetar, onde eu vou posicionar o meu restaurante, que muitas pessoas esquecem, né? E outra coisa, projetar uma boa cozinha. A gente tem muito desafio em empreendimentos, que a cozinha é subdimensionada, e essa cozinha tem que se virar nos... Imagina uma cozinha que faz café da manhã, room service, né? Almoço, jantar, é uma loucura, gente, a operação de A e B dentro de um hotel. Mas voltando para a tua pergunta, Cássio, realmente 30 é um bom número. Alguns hotéis Intercity chegam a 30, outros não chegam tanto. Mas, enfim. Agora, o YouTube é um case à parte. A gente fechou ano passado com um pouco mais de 40% de receita para um restaurante pequeno e rooftop. Eu estou colocando aí eventos também, sendo que como o YouTube não tem sala de eventos, os nossos eventos são eventos gastronômicos, são eventos sociais. Então, a gente chega aí, em média, a 43% do faturamento, que é, assim, quase que inacreditável a importância de alimentos e bebidas naquele prédio, né? O pessoal realmente faz um trabalho muito bacana. Mas que parasse nos 20%, de qualquer maneira, é um número muito significativo para um resultado de uma operação, né? Ou seja, o grupo hoteleiro não pode fechar os olhos para a gastronomia. É um nicho que precisa ser bem visto, que precisa ter uma estratégia pensada para isso e que requer um investimento, porque, como o Rodrigo falou, é um restaurante dentro de um... Tem que pensar como restaurante, ou seja, é um negócio dentro de um grande negócio, né? Sem dúvida. Agora, acho que o que o Rodrigo traz é que também o AIB, ele não é para qualquer um. Ele é difícil, gestão de custos, gestão de insumos, estoque primário, estoque secundário, é uma série CMV, CMO, mão de obra, treinamento, rotatividade. Então, por muitas vezes, as pessoas não estão extremamente capacitadas para fazer essa gestão, e aí ele termina sendo um ralo de despesa. Então, ter controle, sabe, indicadores dentro do AIB é muito importante, sabe, porque ele pode, de vez de um cisne, ele pode virar um patinho feio, e isso acontece muito dentro dos hotéis, e aí surge esse mau entendimento de que ele é um mal necessário porque eu preciso fornecer o café da manhã e sobreviver, e o café da manhã termina fazendo a sobreviver o resto do dia, o resto do almoço e do jantar. Né? Mas mesmo, que já é bastante tempo, a hotelaria brasileira tem uma cultura, acho que muito própria. Tu acha que ainda temos muito a aprender, o caminho a trilhar em relação a esse sistema todo de hospitalidade brasileira? Ainda está muito longe de outros países? A gente está tão atrás assim? Ou tu acha que no resto do mundo, pela experiência que vocês têm, já que os grupos e os hotéis têm bases também em outros países, em que estágio vocês acham que a gente está hoje? Acho que o Rodrigo traz uma visão do Hilton Brasil e Hilton Mundo. Se quiser começar, Rodrigo. Eu acho que como toda profissão, é uma evolução, certo? E falando de gastronomia, a profissão de chefe de cozinha é uma profissão aí, não é nova, mas ela é relativamente nova no sentido de reconhecimento, né? Então, se você pegar 10, 15 anos atrás aqui no Brasil, não se dava muito valor, né? Isso falando também em remuneração, porque geralmente os restaurantes, hotéis, pegavam ali pessoas que cozinhavam muito bem, mas que não tinham base nenhuma, muitas vezes não sabiam nem ler e escrever, né? Essa era a realidade. O seu restaurante, ele não se mantém só de comida boa e só de um bom serviço, né? Hoje em dia, um chefe de cozinha, ele tem que ser um gestor, né? Você tem uma equipe grande, você tem custos grandes, então você passa muito dinheiro por ali. E se você não sabe manejar isso, né, a parte administrativa, você pode dar um resultado ruim para o hotel. A Hilton, ela vem trabalhando isso muito forte no mundo. Como eu falei, eles estão buscando a cultura local, né?
Antes era difícil você ver em hotéis de cadeia internacional chefes brasileiros, né? Ou chefes locais. Eram sempre alemães, italianos, franceses, espanhóis. E hoje já tem essa mudança, né, no mercado, né? Então você vê grandes hotéis de redes internacionais com chefes brasileiros, né? Então eu acho que isso é uma evolução, né? Eu acho que a gente está no meio dessa evolução. Entendi. Eu concordo com o Rodrigo, acho que ele está trazendo um ponto super interessante, que é a qualificação da mão de obra. E no nosso país, a gente sabe que a gente tem um problema seríssimo de educação, principalmente na base. E essa base é a base da pirâmide que está ajudando ali, que é o terceiro cozinheiro, é o segundo, né? É o lavagê, que seja, e essa turma precisa de qualificação, e qualificação específica. A área de A e B, ela é específica. Um cara que se forma em hotelaria, ele vai ter conceitos de A e B, mas ele não é um cara especialista em alimentos e bebidas. Ele precisa de um curso específico. Acho que o Senac tem ajudado muito sobre isso, e acho que a valorização, né, Rodrigo, também tu falaste, ela é super importante, ela é recente. Agora virou cool ser chefe, agora virou cool também, a gente sabe, né, vamos fazer o mundo corporativo com o mundo pessoal. As pessoas também já estão cozinhando mais em casa. Programas na televisão ensinando a cozinhar. Os homens entraram muito na cozinha. Tem muitos chefes homens também, né? Então, a gente vê uma mudança assim nos últimos 10 anos que é super importante para a qualificação dessa mão de obra. Você olha lá fora, você falou da hospitalidade. A hospitalidade é um termo um pouco mais amplo, e eu acho que a gente recebe muito bem, mas eu acho que a gente tem uma deficiência de mão de obra, que todos vocês sabem, não é demérito para o Brasil, mas a gente precisa melhorar muito nesse aspecto, principalmente nos cursos técnicos, porque a gente tem a ilusão que todo mundo precisa ter curso superior. Não, a gente precisa fazer a qualificação técnica e bem feita também, e se o cara quiser, ele vai fazer uma complementação superior de 4 anos, né? Que seria um curso de faculdade. Então, a gente tem esse desafio, né, Rodrigo? Nas nossas equipes, e muitas vezes é a empresa que termina tendo que dar essa qualificação, né, Cássio? E tu viaja o Brasil no teu papel aí como confeiteiro, qualificando muita gente também. Tu sabe o que tu encontra aí quando tu entra nas cozinhas e nos hotéis, que existe um público sedento por conhecimento, né? Bom, ambos tocaram no assunto dessa mudança dos últimos 10 anos, né, de como era, e a gente não pode deixar de falar de como será, né, independente de quando a nossa audiência está vendo esse nosso bate-papo, a gente sabe que pós-Covid muita coisa vai mudar, já está mudando, né? Então eu gostaria de ouvir aí um pouquinho de vocês. A gente não precisa nem detalhar tanto, mas como vocês estão enxergando esses próximos, talvez não 10 anos, seria muita ousadia talvez a gente falar em 10 anos, mas dessas pequenas adaptações, como fica o serviço de buffet, Rodrigo, no caso do Hilton, eventos corporativos, como será daqui para frente? Bom, o pessoal, todo mundo agora se preocupa muito aí com o Covid, a saúde, mas a gente sabe que isso também vai passar, né? A gente sabe que nós já tivemos outros problemas, né, de saúde mundial e que passa, né? Que as pessoas têm a cura, têm a vacina, algumas pessoas esquecem também. Mas é claro que a gente tem que seguir todas as normas, trabalhar tudo, né, tudo certinho. Aqui no Hilton a gente está trabalhando principalmente, o nosso maior público é banquetes, né? São eventos corporativos. Então, esse é o desafio, né? Porque como que você faz um evento com distanciamento social, aí você tem distanciamento dentro da sala, mas e fora, no coffee break, onde as pessoas geralmente saem e se juntam, né? Então, eu acho que esse na verdade, para nós é o maior desafio, né? Porque eu posso ter um coffee break to go, numa sacolinha que a pessoa pega, está ali dentro, mas será que as pessoas também vão respeitar esse distanciamento, né? Então esse eu acho que é o complicador. Referente a buffet, a gente trabalha com 2 opções: ou tudo monoporção, né, coberto, porque não adianta eu ter monoporção e esse alimento está exposto,
né? Ou pessoas servindo, né? Só que a gente sabe que como casamento, que você tem né, aquelas camareiras que ficam servindo. Só que a gente sabe na hotelaria que isso é custo, né? Então é muito difícil você equilibrar isso, né? E por outro lado, você ter essas porções fechadas parece comida de avião. Então a gente tem um desafio bem grande aí, mas é o nosso trabalho, né? Então a gente busca trazer aí bastante novidade que não dê essa conotação de comida de avião ou de fast food, né? Sim. Rodrigo, te ouço falar, estou até rindo, né, do nosso desafio, mas eu acho também que esse período ele pode durar 6 meses e tal, mas ele é passageiro e as coisas vão voltar ao normal e tal. Então, eu acho que vamos deixar o Covid de lado. Acho que a hotelaria está fazendo um excelente trabalho de adaptação dos seus procedimentos, protocolos. Eu acho que, principalmente os hotéis de rede, aqueles que trazem padrão internacional, e também é muito fácil de copiar. Olha, está disponível os protocolos para qualquer um se adaptar, seja pousada independente ou hotel urbano também independente, né? Não existe rocket science. A coisa é muito simples, que é o que tu falou, o buffet assistido, a porção individual, o lunchbox, né? Mas é um pouco frustrante porque, para quem gosta de gastronomia e a variedade e poder se servir, que o brasileiro está acostumado, o buffet é uma coisa muito brasileira, né? O almoço é uma refeição muito importante no Brasil, diferente do que ela é em outros, principalmente Europa e Estados Unidos, que é aquele lanche rápido, aquela comida fria, e à noite, efetivamente, é quando eles vão sentar e vão fazer uma refeição mais robusta, digamos assim. Mas eu quero trazer assim uma tendência que eu enxergo, que eu acho que esse momento que a gente está vivendo está trazendo também alguns insights que eu acho que o Brasil estava um pouco atrasado em termos de técnica. Pelo menos nós, que somos uma rede que tem 43 hotéis no Brasil, e temos o mesmo desafio, o desejo que a Hilton, que é zilhões de vezes maior que a gente, de manter uma certa padronização, de garantir a qualidade de norte a sul. E isso é um desafio. A gente também pratica a coisa do, olha, 70% padrão, 30% regional, ou depende do local. É como o Rodrigo falou, não posso chegar na Bahia ou em Recife e no café da manhã não tem uma tapioca, né? Não tem um inhame cozido, né? Não tem um cuscuz. Ao mesmo tempo que eu chego aqui também no Rio Grande do Sul, eu espero no buffet, tem uma ambrosia, tem um sagu, na sobremesa, e, enfim. Então, essa regionalidade ela é esperada pelo público, pelo hóspede. E uma coisa que a gente está olhando agora, Cássio, com muito bons olhos, é uma técnica que já é amplamente usada lá fora e tem pouco fornecedor no Brasil. Eu já olhei muito no passado, e difícil, e logística, a gente tem um problema de logística muito grande. Mas é a técnica sous vide. Sim. A técnica sous vide é uma técnica de baixa cocção por longo tempo, e ela preserva todos os elementos naturais, né, sem perda de nutrientes, sem perda de coloração, e você consegue fazer um invase a vácuo e preservar aquilo e levar para regiões, né, obviamente congelado. Tem também um processo de congelamento diferente, porque o produto congelado ele pode ser extremamente nocivo, né? Então, aquela comida congelada é um horror, e a gente não se propõe, mas grandes restaurantes mundiais, Michelin, usam a pré-produção em técnica sous vide, o Rodrigo sabe disso. Eu acho que está começando, o Covid fez com que as empresas despertassem para isso, as máquinas de ensacar vácuo, né, a logística dessa distribuição. Então, a gente está olhando com muito bons olhos, e eu acho que é uma tendência, e você consegue ter uma garantia de padronização de norte a sul do país. Então, acho que é uma tendência muito forte. Obviamente, você não precisa fazer tudo, né, você faz principalmente as peças que são mais demoradas, sofisticadas, mas as guarnições, o arroz branco, ou os legumes, eles podem ser feitos na hora. E eu acho que é uma tendência muito grande. Não sei o que tu acha, Rodrigo, também. Os ganhos com as carnes, inclusive, são... É maravilhoso. Na verdade, eu tive uma experiência em São Paulo, deixa eu só te
Em São Paulo, agora, com essa questão dos restaurantes fechados, é moda os restaurantes fornecerem, e não é fornecer, porque levar comida delivery pronta na tua casa, ela perde. Ela perde nesse tempo, ela perde agora no inverno temperatura, aí tu tem que reaquecer no forno, aí ela seca, porque ninguém sabe usar. Mas hoje virou moda em São Paulo os restaurantes entregarem peças, cardápios de sous vide, e outra coisa, tem a coisa do do it yourself, né? Então o cara tem o prazer de que ele está fazendo, mas ele aquece ali rapidinho numa panela fervendo, ensaca, faz a apresentação e está lindo aquilo. Eu tive uma experiência recentemente, a gente tem um parceiro que é o Mulibuli, do nosso restaurante aqui no Intercity, Porto Alegre, eu estou em Porto Alegre, e ele lançou uma marca chamada Be a Chef. E é um cardápio todo baseado em sous vide. E através até da Pati Leivas, que trabalha conosco, trabalha com eles, eu fui agraciado com um kit em casa, eu pude escolher o menu. Cara, minha mulher amou, porque, nossa, eu estou comendo essa costela, parece que o restaurante veio servir aqui em casa, e foi tudo sous vide, inclusive a sobremesa, Cássio. Inclusive a sobremesa gelada, e tinha uma calda que tu dava 1 minuto de fervura ali e jogava por cima, caramelo com sal. Foi maravilhoso. Então, isso é uma tendência muito forte, eu acho. Sim, o sous vide eu acho que, para nós da Hilton, nós já usamos há um tempo, e ele é sensacional. Tanto para controle de custo, porque você tem um desperdício menor, né? A sua carne, ela desidrata menos, né? Então, se antes eu precisava, para eu ter um bife de picanha, um steak de picanha de 200 gramas, eu precisava colocar 250, porque ele desidrata ali na chapa, na minha grelha. Né? No vídeo eu consigo colocar 210 gramas, porque a perda é muito pequena. Né? E esse é um dos novos produtos que a gente está trabalhando no Hilton. Então, é o Hilton na sua casa. Né? Então, você ter tudo pronto ali. Olha aí, ó. Seja vácuo, né? Seja o filé mignon, ele já vai. Rodrigo, você faz dentro da tua cozinha. Você mesmo faz o processo de sous vide, não é terceirizado. Eu faço dentro. Faz dentro. E a embalagem a vácuo também. Tu comprou também. A embaladora. O Hilton é o Hilton, né, gente? E eu tenho o sous vide. Eu tinha o sous vide, né, da Polyscience, que é americano, mas eu comprei no final do ano passado um brasileiro que é 10 vezes mais barato e é muito bom. Depois eu te dou o nome. A dica. Depois nada, fala aí, fala pra audiência aí, fala pra galera. Lembra? Eu tenho que ver, eu não lembro a marca brasileira, eu mando a foto. Boa. E ele, inclusive, porque esse americano da Polyscience é fininho, ele parece meio doméstico. Esse que eu comprei brasileiro, ele parece aqueles industriais mesmo, de nós. É Venâncio, não? É Venâncio? Não é Venâncio, eu acho que é BR Sous Vide, alguma coisa assim. Ah, tá. Eu acho que eu já tive contato com essa turma, mas é boa a dica. O nosso desafio, às vezes, inviabiliza eu ter essa produção em cada hotel. Então, é gerar uma base produtora e fazer o envio Brasil para as unidades, né? Eu acho que esse isso já acontece nos Estados Unidos. Então, a Hilton trabalha com uma empresa que se chama Cuisine Solutions, nos Estados Unidos, que eles têm até hambúrguer pronto no sous vide. O cara só aquece no banho-maria. A gente sabe, e a Hilton também sabe, né? Americano, eles são ruins de cozinha. Essa é a verdade. Eles, tradicionalmente, nos hotéis, eles produzem muito pouca coisa. É tudo industrializado. Então, essa foi uma maneira da Hilton padronizar algo com qualidade. Então, eles fizeram uma parceria com o Lecreia, né, que é o dono, é um dos inventores do sous vide, é um cientista, que tem essa Cuisine Solutions, que tem tudo sous vide. Né? Então, e os Estados Unidos tem a Cisco, que é uma empresa de logística, que entrega no país inteiro. Então, acho que é uma tendência aqui no Brasil, e é um nicho de mercado para quem chegar primeiro com isso e conseguir distribuir, né? Porque você economiza a mão de obra, porque se eu tivesse ali um açougueiro, eu tenho o custo disso, eu tenho o desperdício. Você corta muito o processo, né? E você entrega isso para o hotel semi-pronto, ainda assim ele consegue dar o toque dele, né? Com certeza. A finalização é na hora ali, né? Você vai ter lá o seu steak, depende do tempo que você regenera
vai chegar no ponto de cocção, mas aí você vai dar o seu toque, com molho, com acompanhamento que você quiser. Excelente, acaba ficando nós, como sempre, otimistas, né, olhando o lado bom das coisas, que a técnica já existia há bastante tempo, mas de repente este é um momento em que ela se tornará mais usual na hotelaria, o que vai trazer benefícios para o hotel, que vai trazer benefícios para o consumidor final, e como o Marcelo falou, é uma oportunidade do consumidor final ter um prato de restaurante com as mesmas qualidades, né? Talvez não com o serviço, com a apresentação já pronta, mas com a mesma qualidade em casa. Já antecipando, então, uma tendência. Marcelo, queria ouvir também um pouquinho mais que outras tendências vêm pela frente agora, independente de Covid ou qualquer outra coisa. O que vem pela frente na gastronomia hoteleira? Claro, olhando aí para o movimento mundial, menos carne, talvez, produtos pois é. Não, eu acho que, sim, menos carne, eu acho que hoje um hotel que tem um certo nível, ele não pode abrir mão de um cardápio que tenha o sem lactose, o sem glúten, o vegano. Acho que isso é uma obrigação, ainda tem um desafio e é muito importante isso. Nós não só temos nos nossos cardápios de room service, como no café da manhã também. É importante você ter um corner que diz, porque as pessoas, está mais evidente isso, as pessoas tinham problemas digestivos e tal, e não identificavam, putz, é a lactose, eu tenho intolerância a glúten. Hoje o acesso ao diagnóstico está fácil, e é fato isso, né? Tem pessoas com esses sintomas e com esses problemas. Então, acho que isso, enfim, mas tem um longo caminho aí na cauda longa da hotelaria a percorrer. Mas outra tendência, Cássio e Rodrigo, que eu acho interessante a gente falar, que também surgiu agora nesse momento, que eu acho que veio para ficar, e que eu acho que, de certa forma, a gente está um pouco atrasado, são as self-stations. O que são as self-stations? Né? São aqueles corners em hotéis e que são amplamente vistos em aeroportos, talvez até postos, né? Locais de trânsito, que a pessoa vai lá e se serve, pega refrigerante, pega bebida alcoólica, pega lanches, aquece e tal. Tem uma marca chamada Zite, que vocês devem conhecer em São Paulo, que é aquela loja que você entra e você tem um aplicativo e você já pega, escaneia, paga. Então, ela não tem serviço, ela é selfie, né? Eu acho que isso é uma tendência e funciona muito para hotel. A gente já vê isso lá fora. E, de novo, né, Brasil atrasado em tecnologia, Brasil atrasado em logística, mas agora parece que esse Covid, vamos olhar para o lado positivo, deu um empurrão na inovação em algumas coisas que está possibilitando isso chegar na ponta. Então, a gente também está olhando para essas service stations, né, e self-service station dentro dos hotéis como uma alternativa muito boa também dessa não interação. As pessoas não estão afim, nesse momento, de interagir. E eu acho que é algo que fica, que não é para o Covid. Eu acho que depois, você chegar num lobby de um hotel, e claro, tem um serviço ali para você estar, mas é o grab and go, entendeu? Sim. Eu quero grab ali e go to my room. Eu acho que isso também é uma tendência muito forte, a gente vê com bons olhos. Tá? Talvez comece com esse propósito de não interação, mas migra para os propósitos de velocidade. Facilidade. E, claro, muito mais no mid-scale e no econômico. Acho que o luxo pede um pouco mais de serviço, pede um pouco mais de interação, né? Mas para o mid-scale e para o econômico, eu acho que cai como uma luva. Tá? Perfeito. Rodrigo, acrescenta alguma tendência para nós? Eu acho que essa tendência do grab and go, eu acho que é a principal, né? A Hilton vem trabalhando isso de forma mundial muito forte, faz 1 ano e meio, né? Porque mesmo hotéis de luxo como o Waldorf Astoria, eles têm um grab and go. Né? Sofisticado, tu grab e a Moixandão. É isso mesmo, eles têm no Waldorf. É verdade. Nos Estados Unidos eles têm aquelas vending machine tipo de refrigerante, mas é com mini garrafa de Moixandão. É possível, sim, você ter, né, de uma forma mais luxuosa num hotel upscale, né? Então, acho que essa é uma tendência que vem, né, e que reforça o nosso trabalho. A gente sempre tentou colocar esse produto aqui no Hilton,
E a gente nunca conseguiu, porque a pessoa chega ali, a gente tem o café no lobby e ela quer serviço. Né? Ela senta na mesa e ela espera um garçom. E esse não é o conceito. Né? Então, nós reformamos o nosso café do lobby para ser um grab and go, mas a gente teve que voltar atrás, porque as pessoas não entendiam. Né? O brasileiro não entende e muitas vezes não aceita, porque ele fala, como que eu estou aqui dentro desse hotel e eu vou ter que, né, ir ali como no Starbucks, você tem um pedacinho ali com açúcar, eu vou ter que pegar. Não, eu quero um garçom, eu quero o serviço. Então, com isso, eu acho que vai mudar um pouco a mentalidade das pessoas. É possível, sim, eu fazer um autosserviço e estar num ambiente luxuoso, né? Sem nenhum problema. Legal. Bom, gente, não posso deixar de perguntar para vocês, a gente está falando de hotelaria, de gastronomia em hotelaria, e de quanto esta experiência ela é valiosa na vida de cada um. Né? Então, tenho certeza de que muitas pessoas, de quem viaja, muitas vezes a gente associa aquela cidade que a gente viajou, aquele lugar que a gente conheceu, a gente faz associações muito mais às lembranças olfativas, gustativas, do que às vezes até daquele cartão postal famoso da cidade, né? Eu queria ouvir de vocês, queria que vocês deixassem aqui, a gente quase encerrando o nosso painel de hoje, uma experiência gastronômica em hotel que vocês viveram e que não conseguem esquecer e que fique de exemplo aí, quem sabe, para os colegas que estão assistindo. Pode ser no Brasil, pode ser no mundo, pode ser uma comida, uma sobremesa, uma bebida. Que vale a experiência. Rodrigo. Os mais bonitos primeiro, Rodrigo. Eu tive uma experiência quando eu trabalhava em Dubai, 10 anos atrás, e assim, Dubai é um lugar que eles estão muito à frente de muita gente, né? Eles conseguem trazer mão de obra aí do mundo inteiro e tem dinheiro para investir. Foi no Emirates Towers, que é do grupo do Jumeirah, né? Jumeirah. Então, o restaurante você não tinha buffet. Eram 12 ilhas com show cooking. Então, você tinha uma ilha de cozinha molecular. O cara ficava preparando na hora. E eu acho que isso pode ser uma tendência para esse Covid. Você não ter pessoa pegando. Eu estou fazendo o seu prato ali na hora. Né? Que seja uma pequena porção, mas eu estou fazendo para você na hora. Né? Eu tenho ali uma estação de carne que o cara vai grelhar na hora. Então, mas o restaurante ele foi projetado para ser assim, né? Então você não é uma estação. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem esse jeitinho brasileiro. Vamos fazer aqui. Lá não, era projetado. Eram 12 cozinhas dentro do restaurante, né? Uau. Então, se eu tenho a cozinha asiática, eu vou precisar do wok, eu vou precisar né, daquele fogão de wok. Então, eu acho que para mim foi a melhor experiência que eu tive em restaurante há 10 anos atrás. Assim. Bom, eu posso falar duas? Pode, claro. Eu tô com comer uma coxinha no rooftop do YouTube, olhando para o Pão de Açúcar, e a coxinha, isso é uma tendência muito grande de reinventar esses pratos extremamente populares, o pastel, a coxinha, o hot dog, o hambúrguer, não tem preço. Estou com muita saudade de fazer isso, tá, Cássio? Eu imagino também. Que tu também. Mas e é uma experiência, acho que a gente foi eleito pela Veja, Comer e Beber, como o melhor rooftop da cidade. Acho que vale muito a experiência. E comida, a gente come com os olhos, né? A gente come com os ouvidos, porque para mim a comida harmoniza com música, né? Então é a experiência como um todo, né? Agora, o que veio na minha cabeça quando tu me fez essa pergunta foi uma experiência dentro de um hotel, na cidade do Porto, que graças a Deus eu consegui, porque eu conheci o pessoal da Taylor's e foi no Yetman, no Hotel Yetman, que é sensacional. Ele fica do outro lado do rio, né? Então ele não fica no porto, ele fica onde fica as vinícolas dos vinhos, e ele tem uma vista para a cidade, e é um restaurante estrelado. Eu não sei se são 2 ou 3, tá? Eu tive algumas experiências na minha vida, confesso que algumas são diferentes, mas essa foi realmente inacreditável. E aquela sequência de 20 pratos
que passa pelo molecular, passa pela simplicidade, passa pelo sofisticado, e realmente foi incrível. Então, mas eu acho que foi o conjunto da obra. Acho que foi o hotel era lindo, então você já entra naquele restaurante, você já passeia pelo hotel, já toma um drink no bar. O restaurante tinha uma vista lindíssima para a cidade do Porto. Estava uma noite fria, porém estrelada, e a comida incrível. Era um restaurante que geralmente a pessoa leva 8 meses para fazer uma reserva. Como eu conheci o representante da Taylor's no Brasil, e o Yetman é da Taylor's, ele conseguiu, por uma sorte, me encaixar num prazo de 3 dias, e eu fui desfrutar, e está na minha memória muito forte, muito forte. A gente fotografou todos os pratos, eu nem saberia dizer o que era cada prato, porque era tanta combinação que tem que botar na boca e aquele sabor explode, né? Mas tinha de tudo que tu podia imaginar em termos de tendências, molecular, aquela que pipoca, sabe? Foi impressionante, foi muito legal. E, óbvio, harmonizado com o vinho Taylor, né? Mas isso é o mais legal, esse brilho no olho de cada um de vocês dando essa experiência, que reforça mais uma vez, né, o quão importante é a experiência gastronômica dentro de um hotel. E hoje a gente teve a oportunidade de fazer alguns destaques, de vislumbrar algumas tendências. Se vocês gostariam de deixar suas últimas palavras de incentivo, suas últimas palavras de acalento nesse momento para a sociedade, né, para os colegas hoteleiros que não estão vivendo um momento fácil, mas que certamente estarão aqui nos vendo. Esse material também será direcionado para o grupo hoteleiro do Brasil inteiro. Então, por favor, suas últimas considerações. Eu queria te agradecer, Cássio, pelo convite. É um prazer para mim estar podendo falar contigo. E eu quero agradecer a Callebaut por trazer para nós uma matéria-prima tão maravilhosa. Eu sou um cara que a minha mulher me chama de formigão, mas eu tento ir contra a minha natureza, né, regular o doce. Mas eu digo assim, doce, se for comer, tem que ser bom. Não vai naquele buffet de sobremesa que tu não sabe a origem daquele chocolate, não sabe a origem dos ingredientes. Então, se tu vai fazer um investimento no açúcar, no doce, na sobremesa, que seja de qualidade, por favor. Então, um agradecimento aí a vocês por povoarem as boas confeitarias e os bons hotéis com uma matéria-prima de qualidade. Obrigado. Eu gostaria de agradecer também, para mim foi uma honra o convite. A Callebaut é nosso parceiro já há alguns anos no Hilton, e assim, eu gosto muito do produto, o produto é sensacional, e o produto não é só o chocolate, é a essência do produto, são os treinamentos, a estrutura que tem por trás, é o respeito que tem com o produto, porque eu não quero, a Callebaut não tem isso, eu quero vender e depois que eu vendi eu vou embora para minha casa. Tem o pós-venda, tem treinamento, tem uma estrutura do Chocolate Academy, isso não tem, aqui no Brasil não existe, né? Eu sei que muitas concorrentes aí tentam fazer, mas não conseguem, porque a Callebaut faz realmente com maestria, com paixão. E eu acho que se tiver algum chefe que vai nos assistir, eu acho que a nossa profissão ela é como arte, ela não é estática, né? A gastronomia é uma arte, então a gente não pode ficar parado, né? A gente não pode se fechar no nosso quadrado, a gente tem que abrir a nossa cabeça, a gente tem que buscar inovação. Hoje é muito fácil a gente buscar inovação porque todo mundo tem celular, né? Então é muito mais fácil, você não precisa comprar livro, você não precisa viajar, né? Então, que façam com paixão e sempre buscando a inovação, acho que vai agradar muito os clientes. Maravilha! O webinar Callebaut vai ficando por aqui, e hoje a gente falou sobre os desafios e o futuro da gastronomia hoteleira, diversos insights, muitas informações, algumas tendências. Meu muito obrigado, Marcelo Marinho. Tchau, pessoal, foi um prazer estar com vocês, espero que o conteúdo tenha sido proveitoso. Muito obrigado. E chefe Rodrigo Mesadri. Pessoal, muito obrigado, espero que tenham gostado, foi um prazer, até logo. Fica o meu agradecimento, Marcelo Marinho, Rodrigo Mesadri, pela atenção, pelo carinho, pelas palavras. Meu muito obrigado a você que está aqui nos assistindo. Espero que tenha sido um conteúdo relevante, e o webinar Callebaut volta em breve. Até a próxima. Tchau.